Na nossa última aula, nós começamos a estudar sobre o Egito. Nós vimos o surgimento do Egito, a importância do rio Nilo, a história do povo egípcio, a sociedade egípcia, a escrita egípcia. E no final eu falei que nessa aula íamos falar sobre as partes mais interessantes. E aí, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre a mitologia e a religião egípcia? Vamos falar um pouquinho agora sobre a religião egípcia. Os egípcios, eles eram politeístas, traduzindo do grego poli, vários, theos, Deus, ou seja, eles tinham vários deuses. E os deuses deles, como eu falei antes, a maioria deles é ligada à natureza. Por isso, eles também são antroposomórficos. Palavrinha esquisita, né? Na verdade, é uma junção de três palavras gregas. Antropo quer dizer homem, zoo, animal, e morfo, forma. Lembra do Power Rangers, a hora de morfar? Pois é. Ou seja, eles tinham forma de homens e animais. Normalmente corpo humano e cabeça de animal. Exceção, por exemplo, da esfinge, né? Que o corpo é de animal e a cabeça é humana. Embora haja uma controvérsia se ela veio de origem egípcia ou grega, falando depois da dominação do Império Romano, que herdou a cultura da Grécia. Mas voltando aqui então aos deuses. Há alguns deuses importantes, eu vou falar não sobre todos, mas só sobre os mais importantes da religião egípcia, que são Osíris, deus do submundo, e Ísis, sua irmã, deusa da fertilidade. E inclusive há uma história toda de que Osíris teria sido morto e seu corpo deveria ser dividido em várias partes. E Ísis teria reunido as partes do corpo do irmão para ressuscitá-los. E o guardião da entrada para o mundo dos mortos, que é Anubis, também muito conhecido. Osíris é o deus mais importante porque os egípcios, como todos os outros povos, eles pensavam na vida após a morte. Porém, é um pouco diferente do que nós pensamos. Para eles, para uma pessoa poder ir para o céu ou para o inferno, ela tinha que primeiro passar pelo julgamento de Osíris. Colocava-se o coração dela numa balança e uma pena na outra. É claro que não estamos falando do peso real, mas seria um peso simbólico. O peso do coração seria um peso das culpas, dos erros que a pessoa teria em vida. Se a pessoa fez muitos erros, muitas coisas erradas em vida, o coração seria mais pesado que a pena. E então a pessoa não poderia ir para o céu. Se a pessoa foi boa e não fez tantas coisas ruins, a pena pesaria mais que o coração e ela iria para o paraíso deles. E o que acontecia com quem não poderia ir para o paraíso? Ficava com a alma presa, como um fantasma atormentando as outras pessoas que faziam coisas erradas aqui. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, porém um pouco diferente de outras religiões. Eles acreditavam que havia um paraíso, porém esse paraíso seria quase que uma réplica aqui da Terra, muito parecido. Uma única diferença, as pessoas não precisariam trabalhar para ter os alimentos. Porém, tudo que eles quisessem levar de riquezas daqui, eles podiam enterrar junto com eles. É por isso que nas pirâmides, os arqueólogos e paleontólogos, historiadores que estiveram lá, encontraram uma série de tesouros. E se você um dia encontrar ou estudar sobre uma, vai saber que havia uma série de tesouros enterrados juntos com os faraós. Eles enterravam porque acreditavam que iriam com eles para o outro mundo. Alguns até botavam barcos enormes dentro da pirâmide para ir para o outro mundo. E também era comum eles enterrarem vivos os seus empregados e às vezes até os parentes, com exceção do novo faraó, para que pudessem servi-los, acompanhá-los na outra vida, para que ele não ficasse sozinho. E claro, para estar no outro mundo ele precisaria de um corpo. Daí vem a prática da mumificação. A ideia de mumificar o corpo para que esse corpo pudesse também acompanhá-lo na outra vida. E quando nós falamos em morte e em processos funerários, normalmente vem na nossa cabeça aquela ideia, poxa, até nessa hora
a diferença entre o rico e o pobre, certo? O caixão do rico é melhor, é mais bonito que o caixão do pobre. Pois é, isso já acontecia naquela época. Havia uma múmia para ricos, uma para a classe média e uma para os pobres. Vamos começar com o processo de mumificação dos ricos, que é o mais complexo, o mais trabalhoso. Primeiro, injetava-se um líquido aqui no cérebro, na cabeça, e para que soltasse toda a massa encefálica do crânio. Então, com uma tenaz, uma torquês, uma espécie de pinça, eles enfiavam, esquentavam a ponta, enfiavam pelo nariz e puxavam aquela, parecia uma tripa mais ou menos, né? Que é o que parece a massa encefálica toda juntinha, e ela ia saindo toda pelo nariz. Depois disso, então, eles faziam uma incisão aqui no peito, abriam e retiravam todos os órgãos. Esses órgãos eram colocados em vasinhos com óleos aromáticos. Esses óleos não eram só aromáticos, eles também tinham substâncias antissépticas, ou seja, para espantar qualquer inseto, para que não comessem, não corroessem os órgãos da pessoa. E eles eram guardados normalmente do lado do sarcófago. Depois disso, então, costurava-se aqui essa abertura e era injetada uma nova substância para destruir toda a carne do corpo da pessoa. Era injetado na cabeça e a múmia era ficada, o cadáver, né, ficava de pé. E a gravidade fazia o resto, ela fazia esse líquido ir descendo e o líquido então ia destruindo toda a parte da carne, deixando só a pele e os ossos. Em alguns locais, porém, algumas partes do corpo, a pele ela é mais fina, principalmente nos orifícios. Então nesses locais eles arrolhavam para que assim a substância não tivesse contato com a pele e não a destruísse, conservando melhor o corpo da pessoa. O corpo ficava assim por 70 dias mais ou menos, quando então eles retiravam, né, o que eles tinham colocado no corpo, e aí enfaixava-se o corpo. Essa faixa que as múmias têm não está ali só como decoração. Ela também tinha produtos para espantar os insetos, para que eles não viessem devorar a pele e os ossos, e assim a múmia pudesse ser guardada. A múmia da classe média tem um processo quase igual a dos ricos, com exceção do arrolhamento. Os orifícios não eram arrolhados e aí a pele nesses locais normalmente era destruída, ficava uma múmia menos conservada. E a dos pobres não recebia nenhum tratamento, só se colocava a substância lá para destruir a carne, se deixavam, e assim ia destruindo também todos os órgãos, e depois se enfaixava e se mumificava. Tratamento bem mais simples e, claro, uma múmia bem menos conservada. Havia ainda uma projeção de que, um conselho de que não se deveria mumificar uma mulher muito bonita, a menos que já tivessem passado uns 3, 4 dias, que é quando o corpo entrava em putrefação, ou seja, ele começava a apodrecer. Para que isso? Para evitar a necrofilia. Há alguns casos retratados em documentos do Egito Antigo, onde mumificadores foram pegos nesses atos de necrofilia. Os egípcios desenvolveram uma escrita bem interessante, mas antes dos hieróglifos veio a escrita meroítica, que também foi usada pelos núbios. Evoluindo, eles chegaram aos hieróglifos, e durante muito tempo não se soube nada da história egípcia. Isso veio até quase 1800, quando Napoleão invadiu o Egito e um dos seus soldados, um cara chamado Jean Champollion, que também era historiador, pegou e achou uma placa com uma inscrição em hieróglifos, outra em latim e outra em grego, na cidade de Roseta. Por isso ela ficou conhecida e muito famosa como a Pedra de Roseta. Jean Champollion levou 16 anos para traduzir a pedra. E foi graças a ele traduzir os hieróglifos que hoje nós sabemos o que sabemos do Egito. Toda a escrita de hieróglifos era usada ou em pedras ou
no papiro, nome de uma planta egípcia, e também do papel famoso que os egípcios fabricaram, o primeiro possível papel do mundo. Como é que o papiro era feito? Os egípcios cortavam a planta em vários talinhos e colocavam um do lado do outro, fazendo uma camada inteira, normalmente em forma de quadrado. Depois pegavam outros talos e colocavam na forma perpendicular em cima. E acabava que a própria substância que o papiro soltava era quase como uma cola que ia colando uns nos outros, formando um papel que na verdade mais parecia um pano, e ali por cima eles escreviam a sua escrita. Os egípcios fizeram um enorme império que dominou todo o norte da África durante muito tempo. E numa das suas maiores batalhas enfrentaram o povo hitita na maior batalha de bigas da história. Mais de 5.000 bigas de cada lado se envolveram nessa batalha. Depois dos hititas, eles continuaram dominando toda a região até que o Império Romano derrubou o Egito e os dominou. E desde então, eles são apenas um país, nunca mais foram um grande império. Porém, como é que será que se deu essa dominação? Como eles se libertaram? E quem foi Cleópatra? Nas próximas aulas de história.